Fala galera concurseira! A disciplina é referente à administração geral e o mapa mental de hoje é sobre gestão de processo. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação à gestão de processo. Conceito. O processo tem caráter cíclico e dinâmico, com início, meio e fim bem identificados. Não são finitos, possui visão horizontalizada. É descrita por meio de suas características comportamentais nas organizações. Componentes do processo: fornecedor, entrada, processamento, saída e cliente. Pilares do processo: valores, crenças, liderança e cultura. O processo, conforme o BPM ou CBOK, é um conjunto definido de atividades ou comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais metas. É um conjunto de atividades interdependentes, ordenadas no tempo e espaço, de forma encadeada, que ocorrem como resposta a eventos e que possuem um objetivo, início, fim, entradas e saídas bem definidos. São interfuncionais e interorganizacionais, que trabalham juntas para criar um produto ou um serviço final. Conforme o GES Pública, processo é um trabalho ponta a ponta que entrega valor ao cliente. Conforme Davenport, processo é um conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar em um produto especificado para um determinado cliente ou mercado. Processo de negócio. São definidos como um trabalho para produzir e entregar um resultado, produto ou serviço para seus clientes, independente de onde as atividades são realizadas. São os meios pelos quais produtos e serviços são criados e entregues para os clientes. Pode ser interfuncional ou intrafuncional. Os tipos de processo: nós temos os processos primário, de suporte e o gerencial. Os processos primários, também finalísticos, essenciais, centrais, o core practice, agrega valor para o cliente. Visão de dentro para fora. Nós temos a expedição e entrega de produtos, referente à logística interna e externa. Inovação, projeto, produção dos produtos, referente às operações. Comercialização de produtos, referente a marketing e venda. E prestação de serviço ou atendimento ao cliente. Visão fora para dentro. Engajar clientes, fazer negócio, satisfazer expectativas de cliente e prestar serviços a clientes. Processo de suporte ou secundários, de apoio ou intermediários. Entrega o valor para outros processos. Infraestrutura da empresa, gerência de recursos humanos ou gestão de pessoas, desenvolvimento de tecnologia e aquisição. Processo gerencial ou de gestão. Asseguram que a organização opere de acordo com seus objetivos e metas de desempenho. Refere-se à medição, monitoramento e ao controle. Desenho de processo. É a metodologia estruturada de identificar, ordenar em sequência lógica e otimizada, implementar e avaliar as atividades que contribuem direta ou indiretamente para o maior valor agregado para as organizações, bem como seus diversos públicos, clientes, fornecedores, funcionários, governos e comunidade. Gerenciamento de processo de negócio. BPM. É uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes por meio do foco em processos ponta a ponta. Trata-se de um conjunto de práticas que tem por objetivo otimizar os processos de negócio para aumentar os resultados da organização e gerar valor aos clientes. Engloba estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos, tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e estabelecer a governança de processos. Estabelece a forma pelo qual processos de negócio são gerenciados, executados e transformados. Conforme o BPM ou CBOK, o BPM é um guia de gerenciamento em BPM. É não prescritivo. É dividido em 9 áreas. As 9 áreas são: com relação à perspectiva organizacional, nós temos gerenciamento corporativo de processo, organização do gerenciamento de processo.
Com relação à perspectiva de processo, nós temos o gerenciamento de processo de negócio, modelagem de processo, análise de processos, desenho de processos, gerenciamento de desempenho de processo, transformação de processos. E com relação à tecnologia de PPM, nós temos os sistemas de informação, totalizando as 9 áreas. Com relação ao gerenciamento corporativo de processo, princípios, métodos e práticas de PPM em uma organização, alinhamento entre estratégia, portfólio, arquitetura e os recursos da organização. Com relação à organização do gerenciamento de processo, nós temos papéis, responsabilidade e estrutura organizacional e suportar as organizações orientadas por processo. Com relação ao gerenciamento de processo de negócio, nós temos os conceitos e fatores-chave de sucesso e a base do entendimento. Modelagem de processos, habilidades e técnicas e compreender, formalizar e comunicar os processos. Análise de processos, compreender a eficiência e eficácia dos processos, entender os objetivos dos processos. Desenho de processos, compreender e especificar novos processos, alcançar metas, estratégias e satisfação do cliente. Gerenciamento de desempenho de processo, monitorar a execução e desempenho dos processos, apurar a eficiência e eficácia. Transformação de processo, encontrar a melhor forma de realizar o processo. Melhoria, redesenho, reengenharia ou mudança de paradigma. E a tecnologia de PPM envolve os sistemas de informação e apoiar a modelagem, análise, desenho, execução e monitoramento dos processos. Ciclo de vida, referente ao gerenciamento de processos. Com relação ao CBOC e BPM, o ciclo de vida refere-se a pré-modulados. É o PADIM refina, planejamento, análise, SIS, desenho e modelagem, to be, implementação, monitoramento e controle, gerenciamento de desempenho, e o refina, que é o refinamento ou transformação. Conforme o SDPS, nós temos o MIC, que é a modelagem, simulação, emulação e ensinação. Modelagem, identifica os valores que o processo em estudo deverá gerar. Simulação, incorpora dados estatísticos aos modelos de processo desenhados na etapa anterior, visa a minimização dos riscos de efeitos indesejáveis quando de sua implantação. Emulação, inclui dados da realidade junto aos dados estimados identificados na fase de simulação. Ensinação, representa a vida real dos processos modelados, simulados e emulados. Com relação aos níveis de processo, nós temos o MAPROCET, que é o macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e tarefa. O macroprocesso compreende uma visão mais geral do problema, abrangendo vários processos principais ou secundários e envolvendo mais de uma função organizacional. Andamento do negócio e a satisfação do cliente, refere-se a objetivos estratégicos. Com relação ao processo, é o conjunto de atividades que iniciam e terminam. Subprocesso, decomposição do processo de negócio por afinidade, objetivo, resultado desejado. Atividade, conjunto de tarefas para integrar um produto ou serviço. Podem ser subdivididas em tarefas. Tarefa, decomposição de atividades em um conjunto de passos ou ações para realizar um trabalho. Conforme o CBOC, nós temos a visão lógica e a visão física. A visão lógica refere-se ao processo. Subdivide-se em processo de negócio e subprocesso. O processo de negócio representa os processos de negócio primário, de suporte e de gerenciamento. Pode ser interfuncional e ponta a ponta. O subprocesso, a decomposição do processo de negócio por afinidade, objetivo, resultado desejado. Visão física refere-se à função, que é a função de negócio, atividade, tarefa, cenário e passo. A função de negócio ocorre um interrelacionamento com as áreas funcionais, onde o trabalho é efetivamente realizado. Grupo de atividades e competências especializadas. Atividade é o conjunto de tarefas para entregar um produto ou serviço. Pode ser subdivididas em tarefas. Tarefa é a decomposição de atividades em um conjunto de passos ou ações para realizar um trabalho. Cenário é a modalidade de execução da tarefa. Passo é a ação em nível atômico.
Com relação à maturidade dos processos, nós temos com relação ao SDPS, é o MICEI, modelados, simulados, emulados, encenados e interoperados. Os processos modelados, identificados a partir de seus valores, impactos, motivações, características, papéis e de seus efeitos colaterais. Simulados, introdução de dados estimados, quantidades ou tempo de ciclo, que permitem a criação e análise de cenário, reduzindo os riscos de implantação. Emulados, coexistência de dados da realidade junto aos dados estimados, permitindo maior refinanciamento de cenários, minimizando os efeitos indesejáveis. Encenados, realizado conforme os modelos desenhados, simulados, emulados, induz a permanentes adequações dos requisitos de processos. Interoperados, executados e geridos, além das fronteiras organizacionais, promovendo cadeias de valor entre instituições. A maturidade do processo com relação ao CBOC é o IGPO, que é o inicial, gerenciado, padronizado, previsível e otimizado. O inicial é aquele que acontece de maneira imprevisível. Gerenciado, os processos já possuem padrões de execução, porém não são procedimentos estabelecidos. Padronizado, aqueles que possuem rotinas pré-estabelecidas e escaláveis, baseado nas melhores práticas constatadas. Previsível, aquele que, além da padronização, possui a capacidade de ser medido e controlado estatisticamente, o que favorece a previsão de possíveis problemas. Otimizado, aquele que possui um gerenciamento completo, padronizado, escalável e controlado. Conforme o CMMI, nós temos o IGDGO, que é o inicial, gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente e o em otimização. Inicial, sucesso depende de heróis. Gerenciado, capacidade de gestão de projetos. Definido, processo comum adaptado às necessidades dos projetos. Gerenciado quantitativamente, capacidade de planejar estatisticamente a qualidade. Em otimização, capacidade de prevenir defeitos e inovar. Níveis de processo. Nós temos do nível 1 ao 5º. O nível 1. Nada é esperado da organização, além de fazer o trabalho e integrar o que o cliente quer. Nível 2. Alguns indicadores, métricas e medidas de tempo, custo, capacidade e qualidade são definidos. Nível 3. O processo passa a usar indicadores, métricas e medidas de desempenho de processo, ponta a ponta, deixa de lado os limites funcionais e conecta com o foco do cliente. Nível 4. Indicadores, métricas e medidas de desempenho de processo, assim como o gerenciamento de desempenho de processos interfuncionais, são determinados a partir dos objetivos estratégicos da organização. Nível 5. O gerenciamento de processos e medição de desempenho estão fundidos em um único elemento, em que a medição direciona o gerenciamento das estratégias e os objetivos organizacionais são conectados ao foco do cliente. Pessoas engajadas no processo. Nós temos os donos de processo. São responsáveis, em última instância, pela execução de processos de negócio, de acordo com as expectativas de desempenho definidas para a entrega de valor para o cliente. Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas com a responsabilidade e a prestação de contas pelo desenho, execução e desempenho de um ou mais processos de negócio. A propriedade dos processos pode ser uma responsabilidade em tempo integral ou parcial. Gerentes ou guardiões de processo. Atuam no nível tático e acompanham ou monitoram a execução no dia a dia de processo de negócio. Resolvem conflitos e reportam a situação a donos de processo. Em vez de comando e controle, gerentes de processo capacitam, orientam, defendem e apoiam gestores funcionais e equipes que realmente executam o processo. Analista de processos. Possuem habilidades em entendimento e documentação de processos e padrões de desempenho. Realizam análise e avaliação de processos. Sugerem melhorias de processo e alternativas de desenho e fazem recomendações de transformação. Modelam o estado do processo as is. Design de processos. Modelam o estado futuro de processo, to be. Arquitetos de processo. Compreendem o interrelacionamento entre os diversos processos. Definem processos primários de suporte e gerenciamento de uma organização.
Analista de negócio, responsável pelo levantamento de requisitos e propostas de solução de tecnologia da informação. Exercem papéis de ligação entre as áreas funcionais de uma organização e a área de tecnologia da informação. E os especialistas, pessoas que têm um profundo conhecimento sobre certas funções e operações de negócio, provém insights dos processos de negócio. É isso aí, galera. Esse foi mais um Mapa Mental de hoje e até a próxima.